Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é mais um vídeo de notícia e dessa vez para falar sobre Jon Jones, Anderson Silva, Caim Velasquez, enfim, só cara importante. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder vídeo nenhum, porque tem vídeo novo todo dia. E também não esquece de conferir o comentário fixado que eu vou deixar aqui embaixo com o link para você que tem interesse em ganhar dinheiro pela internet. Sim, é possível, existe, não é mentira. Então confere aí o link, assiste o vídeo que tem lá e você vai entender o que eu tô falando. Dá para ganhar dinheiro sem ter chefe, sem pegar trânsito e dinheiro de verdade, né? Dá para ganhar muita grana com isso, então é só estudar, se dedicar e botar a mão na massa. Então clica aí no link para você conferir o que eu tô falando e entender e quem sabe aí seguir com esse objetivo, beleza? E bora lá, primeira notícia é do Anderson Silva e já diz o seguinte: Anderson rechaça comparações com a Adesanya. Tenho 3 clones em casa e Israel não é um deles. Por que ele falou isso? Porque o Anderson sempre brincou, né, há anos atrás, falando que ele só perderia pro próprio clone, etc. Que, enfim, e aí o Adesanya, entrando nessa brincadeira, citou que ele é o clone do Anderson, que finalmente chegou a hora e tal. Então, vamos ver aí o que o Anderson disse. Ele falou o seguinte: essa é uma luta interessante, as pessoas falam muito, mas ele é o teu clone. Não, eu tenho 3 clones em casa, Gabriel, João e Khalil, meus filhos. O Israel não é um deles. Ele vai ser um novo desafio, um desafio incrível que eu vou enfrentar. Estou feliz por poder lutar com ele e poder colocar toda a minha técnica em prática. Israel é um grande lutador. Eu acho que ele é super talentoso, é novo, tem um futuro brilhante para trilhar nesse esporte. Acredito que ele, de repente, é uma versão dele e vai se tornar uma versão melhor dele mesmo. Então, essa foi a declaração do Anderson sobre a Adesanya, sobre essa frase aí, né, de ser clone, não ser e tal. Mas agora a gente tem um detalhe aí, né, nessa declaração, nessa entrevista, na verdade, que o Anderson deu, ele citou que ele está treinando aí junto com o Alex Poatan, que é um cara do kickboxing, que é o campeão do Glory, campeão da categoria peso médio, que inclusive já enfrentou a Adesanya 2 vezes e venceu as duas, a primeira por decisão e a segunda por nocaute. Então ele vai participar aí do camp do Anderson, né, para essa luta com a Adesanya. Claro, é muito importante, e o Anderson deu uma declaração sobre isso. Ele disse o seguinte: eu sou muito sortudo porque todo o meu time está aqui e o Alex também, mas vou deixar o Alex falar por si, porque ele lutou contra o Israel 2 vezes, é um ótimo lutador de kickboxing e tem muita experiência. Eu tentei fazer um bom time para me ajudar e eles são como se fossem minha família. E aí o Alex também deu a declaração dele, ele disse o seguinte: Anderson tem tudo para ganhar essa luta. Eu já lutei com o Israel, já ganhei dele 2 vezes e vendo o jogo do Anderson, é um jogo chato, né? O Israel vai ter que ficar muito atento, porque o jogo do Anderson é muito diferente de qualquer pessoa. Bom, então tá aí, né? O Anderson tem um apoio de peso, né? Muito importante, um cara que já lutou com o adversário dele 2 vezes, então tem aquelas dicas ali, algumas coisas para passar, então realmente ajuda muito. E quanto à declaração de lutar contra o clone dele, né? Claro que não é o clone dele, inclusive tem muitas diferenças ali no jogo, etc. Tem algumas características parecidas, né? Mas é lógico, não é o Anderson Silva, é totalmente diferente. Inclusive eu acho que ali no MMA a trocação do Anderson é mais efetiva até do que a do próprio Adesanya. Mas isso é totalmente discutível, cada um vai ter uma opinião, né? Eu acho o Adesanya um excelente trocador, mas eu ainda acho que a trocação do Anderson pro MMA é superior, né? Ele já tem uma experiência, enfim, já tem muitas técnicas ali, muita coisa que ele aplica que a gente viu ao longo da carreira dele, o quão absurda é a trocação do Anderson, né? E vamos agora para a segunda notícia, que é sobre o Jon Jones, e a chamada já diz o seguinte: Jones avisa Gustafsson, estava bêbado durante metade do camp e venci, imagino que farei agora. Então, é isso mesmo, vocês não leram errado, né? O Jon Jones deu uma declaração dizendo que na primeira luta entre eles ele estava viciado em festinha, em beber, etc. Então foi o pior camp que ele fez na vida dele e que mesmo assim ele conseguiu vencer a luta, apesar de ter sido difícil, ele venceu. Então agora ele está usando isso para dizer que agora que ele está fazendo o camp 100%, que ele vai aí passar o carro no Gustafsson, né? Então vamos ler aí a declaração do Jon Jones. Ele disse o seguinte: eu estava numa postura muito arrogante, eu não acreditava que podia perder, achava que era impossível perder por conta de um poder mágico que Deus tinha me dado. Eu estava no auge do meu comportamento festeiro, eu acordava muito tarde, faltava em treinos, estava festejando o tempo todo, estava bêbado durante metade do camp de treinamento e ainda saí com a vitória. Quero que ele perceba que ele lutou com uma versão diluída de mim contra a melhor versão absoluta dele e mesmo assim ele perdeu. Mas agora eu e ele vamos nos encontrar na melhor forma de nós dois e quero ver como ele se sai. E o Jon Jones continuou com uma outra declaração: eu acreditava que não era humano e Gustafsson me mostrou que eu sou muito humano. Deus pode te dar talento, mas se você não se esforçar e trabalhar para mantê-lo, ele não vale nada. Dizem que trabalho duro vence o talento se você não estiver se esforçando, e eu ali fiquei muito próximo de
perder. Foi algo que mudou para sempre a partir daquela luta e eu comecei a dar muito mais atenção para as demais. Foi ali que eu percebi que não era invencível. E ainda sobre esse primeiro confronto com o Gustafsson, ele disse: eu era um cara muito novo, vencendo todas as lendas do nosso esporte. Em um nível espiritual, eu achava que Deus tinha me abençoado como um lutador e que não ia me deixar perder. Eu me achava muito dominante, anos-luz à frente de todos da categoria. Foi uma época animal na minha vida. Eu lembro que eu falei para o meu treinador de wrestling no caminho para o hospital após a luta. Se tinha alguma luta que eu deveria ter perdido, deveria ter sido aquela. Eu sabia no meu coração que eu não deveria ter vencido aquela luta, não pelo jeito que ela se desenrolou, mas por conta do meu treinamento para ela. Aquela luta me mostrou muita coisa, que meu corpo e meu pulmão não estavam preparados para lutar intensamente durante 25 minutos contra um matador como ele, mas que meu coração e orgulho estavam no lugar certo. Não tinha jeito nenhum de um homem me vencer. Para isso ele teria que me matar ou me nocautear. Aprendi naquela luta que eu tenho um coração gigante. E aí, sobre a preparação para essa segunda luta, ele disse: não acho que estou fazendo algo diferente para essa luta. Se não está quebrado, não tem por que consertar. A nossa mentalidade é voltar do ponto onde paramos, e onde paramos foi com um nocaute em cima de um dos melhores do mundo, que é Daniel Cormier. Eu não trouxe absolutamente nenhum parceiro de treinos para esse camp, apesar de saber dos desafios por conta da envergadura e do trabalho na parte em pé. Mas eu nunca contratei atletas especiais para imitar outro atleta. Eu acredito no que eu vou fazer, no que eu tenho para oferecer e no trabalho do meu time. Bom, então essas foram as declarações do Jon Jones sobre o Gustafsson, sobre o primeiro confronto e sobre também a preparação para esse segundo duelo. E o Jon Jones diz aí, né, que realmente no primeiro camp bebia, fazia festa, não treinava direito e que por conta disso ele teve tanto trabalho naquela primeira luta e que agora ele estaria mais tranquilo, mais confiante, que ele vai vencer de uma forma mais fácil, né? Isso tudo pode ser verdade, né? Claro, a gente não duvida que ele realmente bebeu, que ele realmente foi pra festa, que não fez o camp direito. Eu não duvido nem um pouco disso, mas eu acho que falar dessa forma também às vezes tira um pouco de mérito do Gustafsson, né? Ele tá querendo dizer que o Gustafsson não pode ter evoluído, que o Gustafsson não necessariamente teria aquela capacidade de evoluir desde aquela época até hoje, só ele que realmente não treinou direito. Ele não sabe, né? Então é um pouco de presunção querer dizer uma coisa dessa, né? Então, o Gustafsson tá no mesmo nível e eu melhorei, eu que não fiz o camp naquela época, tal. Então assim, claro, ele tá puxando a sardinha pro lado dele, querendo dizer que ele é superior, tal. Eu até acho, e por isso que eu acho que o Jon Jones é favorito, eu acho que ele é melhor do que o Gustafsson. Mas da forma como ele falou, parece que simplesmente ele é um fenômeno, que ele realmente é, né? Mas eu sou um fenômeno, não treinei direito e ganhei de você. E você tá no mesmo nível daquela época, então eu vou ganhar de você agora e mais fácil ainda, né? Então eu acho que é um pouco de prepotência, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, senão você entra com o nariz empinado na hora da luta e acaba perdendo, como muitos atletas a gente já viu que isso aconteceu, né? Entrou achando que a luta estava ganha, eu sou um fenômeno, e naquela época eu não treinei direito, agora eu treinei melhor, agora eu vou te dar um pau. E a gente já viu que muitos lutadores acabaram perdendo justamente porque entraram de salto alto. Então eu não acho que é uma boa ideia subestimar o Gustafsson, eu não acho uma boa ideia achar que ele está no mesmo nível da primeira luta. Para mim, é claro que ele deve ter evoluído e que ele vai trazer uma luta dura aí, mas por fim, né, justamente porque eu já disse aqui que o Jon Jones, na minha opinião, é melhor, é mais completo, eu ainda acho que o Jon Jones é favorito. Mas enfim, deixa aí nos comentários as opiniões de vocês e vamos agora para mais uma notícia, dessa vez sobre Vitor Belfort. O Vitor Belfort está cancelando aí a aposentadoria e anunciando que deve voltar a lutar em 2019. Então, lendário lutador encerrou o contrato com o UFC em maio, conta que está recuperado de uma cirurgia no ombro e que está negociando com organizações de MMA para retornar. Então, ele mesmo disse aí que toda história tem um início, meio e fim, mas que toda história tem um segundo ato. Vou continuar a lutar, não vou parar. Esta é a palavra, está certo, tenho passe livre, estamos em negociações. Em 2019 eu volto. E aí ele disse o seguinte ainda: estou buscando um lugar onde eu possa trazer valor. Eu vejo que precisamos de uma mudança. Sou lutador e sou um atleta. Quero um lugar onde eu possa ser um lutador e um atleta. Quero poder ajudar a nova geração como podem ser mais bem sucedidos. E aí por fim ele disse: tive alguns problemas, tive uma cirurgia grande há pouco. Tinha um esporão do tamanho de uma bola de golfe nas minhas juntas. Fiz minhas últimas 5 lutas com isso no meu ombro esquerdo. Fui aos melhores médicos, todos tinham medo de cortar o nervo. Foi duro porque isso cria hesitação em golpear. Quero lutar de novo porque ainda tenho lutas dentro de mim. Se meu ombro não estivesse bem, eu não o faria. Bom, então agora é esperar e a gente vê se o Vitor volta, se volta no UFC, se volta no Bellator. Enfim, tem um monte de evento aí. Vamos ver o que acontece. Se ele voltar no Bellator,
lutador, quem sabe ele não enfrenta Wanderlei Silva, que é aquela luta que todo mundo quer assistir e que até hoje não rolou. A revanche, claro, né? Porque eles já se enfrentaram uma vez. Bom, então vamos aí para a última notícia, que é sobre Caim Velasquez. Ele estaria voltando para enfrentar Francis Ngannou em fevereiro agora de 2019. Então Caim Velasquez, que fica fora constantemente por conta de lesões, é um cara que é muito bom, mas realmente não consegue ter um ritmo, né? Vive fora. Ele estaria aí, segundo a notícia, voltando para enfrentar Francis Ngannou, né? E o que eu acho sobre isso? Eu acho que o Dana White não deve gostar muito do Caim Velasquez, né? Porque colocar ele de volta, depois de tanto tempo parado, lesão e etc., enfrentar direto o Ngannou, realmente é uma pedreira pro Caim Velasquez. Mas eu, por um lado, eu acho o Caim Velasquez muito melhor lutador que o Ngannou, muito mais completo, muito mais armas, tem uma série de qualidades a mais, né? Nas lutas que a gente assistia do Caim Velasquez, ele tinha muito mais condicionamento físico, enfim, é um cara que anda muito pra frente, é um cara muito dominante, um ground and pound absurdo, pra mim um dos melhores pesos pesados que a gente já teve no UFC. Então, ao mesmo tempo de ser um grande desafio para ele enfrentar o Ngannou logo na volta, também é uma grande oportunidade, porque se ele vencer o Ngannou, ele já vai ficar lá em cima na categoria, né? Não tem como. O Ngannou é um dos grandes nomes que a gente tem, disputou cinturão recentemente, etc. Então, se o Caim Velasquez chegar, conseguir enfrentar o Ngannou, colocar para baixo ali, que deve ser a estratégia dele, né? Colocar para baixo e destruir no ground and pound e nocautear, que é o que ele geralmente faz com os outros adversários, realmente vencendo dessa forma tão impactante, ele deve chegar já ali logo no top 5 dos pesos pesados, e ele é um cara que tem nome, que realmente vão querer dar outros nomes ali já em cima, e em breve ele não deve demorar muito para disputar o cinturão, né? A questão toda é se o Cormier ainda vai estar por lá ou não, porque eles são amigos, eles não se enfrentariam, então tem esses detalhes, né? Mas o que interessa por enquanto é isso, né? O confronto, a volta do Caim Velasquez, ainda mais contra o Ngannou, seria uma luta sensacional. O Velasquez não pode dar bobeira, porque se um golpe entrar, ele vai ser nocauteado. Para mim, o Ngannou tem poder de nocaute para derrubar qualquer lutador do UFC de qualquer categoria. Então ele realmente é um monstro, mas o Velasquez tem muito mais armas, muito mais atributos, muito mais qualidades. Então ele realmente tem tudo para voltar e vencer o Ngannou. A questão toda aí é a falta de ritmo e a mão pesada do Ngannou. Então tem que tomar muito cuidado com essas duas coisas, né? Mas quem sabe aí a gente não esteja vendo a volta do Velasquez. Estou torcendo para que isso aconteça, porque é um cara muito bom para uma categoria, inclusive, que é bastante pobre, né? Não tem tantos nomes assim de excelência como o nome do próprio Caim Velasquez. Então é isso, essas foram todas as notícias. Comentem aí embaixo o que vocês quiserem de qualquer uma. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho e também de conferir o link que eu falei no comentário fixado aqui embaixo. Beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!